Olá, amigos! Mais uma live dos presidentes. E aqui hoje vamos estar falando sobre a era Collor, uma era completamente atípica. Nós vamos conhecer muito sobre Fernando Collor de Mello e estaremos aqui com o Mauro Trump, né, que é o CEO da BigCash.me. Daqui a pouquinho começaremos então. Deixa eu ver, estamos conseguindo mais chamadas de seguidores. Isso, que bacana! Temos filmes e produções aí. Sabe que eu sou roteirista e eu amo cinema. Estou aí com um projeto de fazer um filme, então vem comigo. Roberto Ambrosio, meu amigo da Big Cash, prazer imenso estar aqui com você, muito bacana. Hoje o nosso papo vai ser formidável, vocês vão amar estar aqui com a gente. E o convidado de hoje também é muito bacana, o Franklin. Oi, Kátia, boa noite. Aí, meu aluno, você sabe que nós acabamos de sair de uma live agora com o Mauro e foi maravilhosa, né, Roberto? Falar sobre Big Cash, sobre uma nova maneira de enxergar a vida. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal aí? Coloca aí se tá ok a minha voz, se tá aparecendo bem minha imagem. Como é que estão aí? Conta tudo pra mim, não me esconda nada. Quem pode me dizer aí como é que tá? Tá bom aí? Luiz Alberto, já que você entrou agora, diz pra mim se o som tá legal. O som está ótimo. A Kátia também disse que tá bem. Luiz Alberto também. Douglas também. E eu tô aqui esperando para trazer aqui para nossa live o Mauro Trump. Cadê o Mauro? O Mauro não chegou ainda, deve chegar daqui a pouquinho, né? E enquanto ele não chega, a gente vai batendo papo aqui e falando sobre os presidentes. Eu já estive aqui, para você ter ideia, com pessoas como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Olá, Carioca, Léo, tudo bem? Marcelo, Ana, eu estava falando que eu estive aqui com o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, esteve aqui com a gente, George Washington. Estivemos também com o neto do Jango, no governo João Goulart, foi muito legal. Deixa eu ver quem mais está aqui. Será que esse Ana Magro aqui? Não é não, Joias não é não, tá pedindo? Aqui é o Leonardo Reis. Nós tivemos também aqui o Nelson Mandela. Nelson Mandela eu fiz com o Luiz Marinho, foi uma live maravilhosa. A gente contou que ele ficou 27 anos preso e lá na prisão ele tinha uma frase que ele lia todos os dias e que falava o seguinte: não importa quão estreito seja o portão, nem quão repleto de castigo seja a sentença, sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. Esse foi o presidente Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul. Eu estive lá, um país maravilhoso, muito bonito, e o que a gente vê lá é uma arquitetura completamente diferente. Lá também, que legal, o Roberto Ambrosio é a terceira vez que participa. Você sabe que lá nos Campos de Goytacazes, a Ana, sabe que lá na África do Sul, nós temos o único hotel 6 estrelas, sabia? E é um hotel belíssimo, belíssimo, muito bonito. Poucos países têm um hotel tão bonito como tem o da África do Sul, em Joanesburgo. E também falamos a semana passada sobre o JK, Juscelino Kubitschek. Ele foi o presidente que fez o mandato 5 em 1. Olha que bacana. Deixa eu ver se o Mauro já está aqui. Acho que não, o Mauro tá aí não, né? Deixa eu ver se o Mauro tá aqui. Mauro Trump não está. Procurei o Mauro, mas não tá ainda. Então vamos lá, esperar mais um pouco o Mauro. É porque tem um telefone aí que eu não sei exatamente se é o do Mauro, mas se for ele, a gente vai aqui. O Mauro entrou agora. Mauro, vou pedir aqui pro Mauro entrar. Ih, que bacana, vai ser tão legal. Se liga aí, se liga. Um cara inteligentíssimo. Cadê o Mauro?
Tô voltando aqui com a câmera aqui, calma aí, tô voltando. Mauro Grande Trump, Regina. eu estou trazendo aqui o CEO de uma empresa revolucionária, startup, é isso? É Isso. BigCash.me. Hoje a gente pode falar que é uma das empresas mais disruptivas que tem no país. E é uma maneira de você ganhar dinheiro de uma forma honesta, ajudando as pessoas. E eu gosto muito dessa tua filosofia de vida. A gente está aí com o Roberto Ambrosio, tem o povo aí da Big Cash já. Oh, Pessoal chegando, chegando. E eu quero que você abra a nossa live falando para gente sobre a tua proposta de vida, porque não é nenhuma proposta de empresa, né? E ó, eu vou dizer para você que é a primeira vez que eu vou brindar, porque eu estou tomando vinho branco, para brindar a nossa amizade, a nossa empresa e a uma nova concepção de vida. Aí, doutor Patrick entrou, meu querido, Tânia. Olha lá, Tânia entrou hoje na Big Cash, a Tânia, que e já legal. comprou a Master. Você acredita? Parabéns, Olha só, Tânia. Que minha legal. aluna lá de Macaé, professora de inglês maravilhosa. E o Patrick, eu falei que ele vai revolucionar a Big Cash também. O Patrick, ele trabalha com orofacial e eu sou bonita assim, ó, lindinha, por causa do Dr. Patrick, você viu? Você Você tá vive cada vez falando, né? melhor, hein? Tá cada vez Então, melhor. graças ao Patrick. Abre os palcos para Mauro Trump. Que legal, Regina. Muito obrigado aí por esse convite. Parabéns por essa iniciativa. Há muitos que dizem, né, que o Brasil é um país sem memória e essa história que você vai contar hoje da era Collor, sensacional, que é logo ali, né? É muito pertinho, né? Já tem 25 anos isso, Pertinho, mas né? parece que já faz muito tempo, né? Tem muita gente que não lembra mais o que aconteceu no Brasil nesse período, que foi aí a primeira oportunidade de termos um presidente eleito, né, pelo povo após 25 anos. É. Já que a gente Mas está antes, falando sobre isso, eu vou levantar uma coisa muito polêmica, que o que eu estou questionando muito. Foram apenas 2 anos de mandato e virou uma era. Era para a gente se orgulhar disso, no entanto, é, para virar uma era, porque foi uma catástrofe, né? é, Então, como é que a gente pode avaliar isso? E até para as pessoas que não viveram aquele momento, né, Mal? é. Ô, Reginaldo, você sabe que eu participei ativamente daquele período porque eu era adolescente do movimento estudantil, eu já estava no mercado de trabalho e na época do impeachment do Collor eu era diretor de um sindicato. Olha só que interessante. Quem diria, hein? Hoje o cara presidente de uma empresa disruptiva considerado capitalista já foi sindicalista. Olha, Reginaldo. Nem imaginava, nem É, imaginava. Na é. época tinha uma agência de viagem, chamava Dallas Turismo, e eu Aham. tinha também um escritório de compra e venda de telefone. A gente falava que era macaqueiro. E eu vou falar para você que, literalmente, eu tinha mais ou menos o equivalente hoje a uns 500 mil reais em telefone, e eu cheguei a passar fome mesmo, porque o dinheiro ficou todo retido, e todo o meu dinheiro estava nos telefones, eu não podia fazer nada. Então, é até para a gente questionar o que a gente vive hoje, o que a gente já passou, né? É. O interessante é que na época do Collor, ô Regina, não sei se você se recorda bem, tem duas avaliações aí que eu faço desse período. A primeira, que a gente vê pós-governo Sarney uma hiperinflação, o país ele estava em um momento de crise profunda, né? E o poder de compra do brasileiro eram 100 bilhões de dívida externa, para você ter uma ideia. E nessa época, o Collor ele foi tido como o grande salvador da pátria, né? Ele foi eleito, é claro, com apoio da mídia e tal. Tem toda uma discussão aí da influência da mídia, porque o Lula ganharia essa eleição se não fosse o apoio da mídia, né? Teve uma manipulação ali. Só para o É, pessoal se conectar, isso foi em 1989. Nós tínhamos 89. acabado de sair da ditadura. Era a Isso, primeira eleição após ditadura, né, que isso. seria uma eleição maravilhosa para nós, estava todo mundo muito animado. Sim, Pode sim. continuar. Então, entendendo esse contexto aí dessa eleição de 89, primeiro é o seguinte, como a gente vinha da ditadura, ainda as pessoas estavam muito sensíveis se realmente a abertura estava acontecendo, se realmente nós iríamos eleger um presidente, né? Existia, por Medo exemplo, também, né?
Isso, existia muito medo. Existia por conta do. Eu era do movimento estudantil, eu acompanhei isso de perto, porque eu fui da Uni, fui da UBS. Então existia os veículos de segurança, né, os órgãos de segurança. Ainda tinha muita gente da época da ditadura e eles se comportavam como tal. Existia repressão mesmo na abertura, enfim, né, tudo era muito novo para ambos, né, tanto para o povo quanto para os órgãos de repressão. E o Collor e o Lula E foram surgem 32 candidatos, sabia? 32 32 candidatos. candidatos. Eram candidatos que não acabava mais, né? Tínhamos lá o Brizola, e muita gente passou por aquele processo. Né? E no final só ficou o Collor e o Lula. Que foram para o segundo E, turno, né? Agora, é, sabe, e sabe o que é o povo interessante estava disso? muito confiante. O interessante disso é que nós tínhamos, na ocasião, quadros políticos muito qualificados, muito interessantes, que poderiam ter dado um outro rumo, né? Mas olha o poder E, da comunicação. Isso é assustador para o momento que a gente está vivendo, porque naquela época não existia internet, né? não, Não tinha não. advento da internet. Ou seja, a mídia ela foi definitiva na eleição daquele presidente que foi o maior caos, um dos maiores caos, né, na política brasileira, né? E aí eu Sabe que foi volto uma lá. eleição solteira, para quem não sabe, eleição solteira é quando é uma única eleição para presidente da República. Não Sim, teve vereador, nem deputado. E o não. marketing político profissional, presta atenção, o marketing político profissional se inicia em 1989 com a era Collor, porque Sim. o Collor foi o presidente mais novo a ser eleito, ele tinha 40 anos de idade, e ele foi criado, né? Você sabe que na época eu estava em Maceió e eu tinha uma agência de viagem e eu conheci a assessora do Collor. E a gente estava tomando uma cervejinha lá em Maceió e ela falou: eu vou chamar aqui o meu chefe. E Aham, lá chegou o chefe dela, Fernando Collor de Mello, e eu me aham. apaixonei por ele. Foi o único homem que eu fiz campanha na minha vida. Olha que desgrameira. Que Mas eu me legal. apaixonei, porque ele era caçador de Marajá. E ele Sim. tinha, assim, ele era um sex appeal, né? Um homem muito Atlético, né? elegante, muito bonito, falava muito bem. Ele tinha um marketing, que você vai lembrar bem disso, que era incrível. Que ele colocava as camisetas depois lá na casa da Dinda, que a gente vai contar daqui a pouco. Sim, Ele era atleta, corria, coisa que não existia naquela época, né? sim. E colocava umas camisetas escritas, algumas coisas, né? Que Frase de eram efeito. frases, Frase de efeito. palavra de efeito. Então, tudo que a gente conhecia sobre marketing político era fichinha. Então, É. ele veio com uma proposta completamente nova, né? Uma fala mansa, né? Muito bem colocado. A Globo fez um trabalho Tá. lindíssimo com ele. Né? E só para complementar, eu me apaixonei por ele, Tá. né? Tomou uma cerveja lá comigo, ficamos amigos. E quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a fazer campanha com o Fernando Collor de Mello. E eu chorava por ele, você acredita? Chorava. Eu, não foi só eu, né? Que a gente estava saindo de uma ditadura. Quem sabe que é Sim, ditadura? Eu já fui presa, né? Era cavalo em cima da gente. A gente contou agora há pouco aqui, sim. quando falamos sobre o Jango, o que foi a ditadura, o AI-5, quem acompanhou sabe. Então eu queria uma revolução. Sim. E foi triste, né? Mas Agora você conta a tua chegou a história. entrar, você chegou a entrar em caçapa de camburão, Regina? Muitas vezes. Eu cheguei a andar em caçapa de camburão, Regina. Olha só que loucura, né? Eu Manifestação era estudantil. ativista, eu era Você, ativista. E uma vez eles colocavam, eu estava no Largo de São Francisco, na ditadura, né? Eles colocavam os cavalos em cima da gente, eu saí toda machucada. Eu era toda, né? Eu já era uma revolucionária. Agora, você votou no Collor? Você fez campanha para ele? Seja sincero, não minta agora. não, eu votei no Lula, eu era do movimento popular, né? Votei e fiz campanha pro Lula e perdi uma namorada porque o meu sogro na época ele era Collor. E ele fez eu separar da minha namorada. Olha só que loucura. Olha Mas só, Vanessa Kramer, a instrutora Mastermind, muito bem-vinda, meu amor. Você sabe que a Estela Mares, lá de Santos. Estela, um beijo grande. Estou aqui com o Mauro Champ, CEO da BigCash.me. Estela, eu quero você na Big Cash. Você sabe que a Estela, ela é uma das pessoas assim mais zens que eu já conheci na minha vida.
Só que ela tem uma visão empresarial tremenda. E eu já convidei ela para vir para a Big Cash. Em Santos não tem ainda, vai ser você. Que legal. Seja bem-vindo, Estela. Isso. Também a Vanessa é do Sul. Que mulher linda que é a Vanessa. Juliana está aqui, meu amor. Juliana é do Espírito Santo. Tem em todo canto, você já viu, né? Tem gente em todo canto. O Ô, Brasil está Mauro, presente. O fala Brasil se faz pro pessoal presente. aqui, fala pro pessoal aqui o que é Big Cash, porque senão vai ficar todo mundo aí sem entender. Fala aí, a gente costuma falar na Big Cash, né? 1 minuto para você falar sobre a Big Cash. A Big Cash é uma plataforma de fidelização que você gera renda residual a partir do consumo habitual. Imagine que tudo que você consome, se você consumir a partir da plataforma, você vai escalando ganhos e você chega um momento que, através dessa escala de ganhos, você consegue todo mês passar a receber uma renda residual em cima do seu consumo e o consumo de todos os seus amigos que você trouxe para a plataforma. Então, é um tipo de negócio que você ganha dinheiro comendo arroz e feijão. Imagine uma empresa aérea que te dá milhas, né? Nós damos, em vez de pontos, nós damos dinheiro. A Big Cash é isso. Você sabe, Mauro, o que me encanta na Big Cash, eu me emociono muito, porque não é que eu não goste de dinheiro, mas eu não sou movida a dinheiro. E é disruptivo, né? É uma nova forma de a gente poder dividir renda, poder trazer as pessoas para um mundo melhor. Eu falava agora há pouco que a gente tem mais de 600 mil empresas quebradas, Sim. e hoje nós já temos a população do Canadá desempregada e sem rumo, mais de 35 milhões de desempregados no Brasil. E como é que a gente pode mudar isso? Pode mudar trazendo para a Big Cash, conhecendo uma nova forma de ganhar dinheiro, ética, né? Completamente ética, isso é muito legal, muito bacana. Esse novo mercado Mauro, voltando... Oi, pode falar. Esse é um novo mercado, é o mercado das empresas que têm propósito, ok? Então, as grandes corporações com a visão venal só do dinheiro pelo dinheiro, isso não vai funcionar mais. É preciso ter propósito, uma causa coerente com esse novo momento que a gente está vivendo. O Covid ele forçou isso, né? As pessoas repensarem o modelo de fazer negócio e ganhar dinheiro. Tem que ser de forma colaborativa e tem que compartilhar. Ana, um beijo grande. Ana Cândia está arrasando na Big Cash. Uma líder fantástica, né? Tomou conta de Macaé. Muito legal isso. Blindou Macaé, né? Agora Macaé é dela. Sabe que, para a gente poder falar sobre a vitória de Collor, nós temos que falar também sobre o Lula. O Lula não era quem ele é hoje, né? Na época, o Lula, ele era um metalúrgico, tinha uma barbona, andava com as camisetas vermelhas, muito mal arrumado. Apertadinho. E ele falava, né? Oi? Como é que é? Apertadinha com aquele barrigão de chope. Aquele barrigão, né? E você sabe que uma coisa que me chamava muito a atenção, e eu tenho um curso que chama Estrategista, né? Ministrei muito lá em Santos, que é somente sobre marketing político. Hoje a gente tem o pleno aqui do Mastermind, e Ronald Alves, um beijo. Ronald é lá de Salvador. Beijo grande. Você sabe que uma coisa que eu admirava muito no Collor era a maneira que ele colocava o Lula em situação desconfortável, né? Então o Lula ia para os debates e ele ficava fazendo assim com a mão, batendo, e o Collor impecável, naquele terninho dele. E até teve um lance muito engraçado, que o Collor tinha umas pastas, né, em cima tinha um local onde que ele colocava, né, as coisas dele, a gente chama atril, e tinha um atril do lado direito, que era do Lula, e um atril do lado esquerdo, que era do Fernando Collor. E lá tinha umas pastas. E ele falava que aquilo lá era um dossiê contra o Lula. E depois, né, um dos diretores da Globo disse que era tudo mentira. Na verdade, aquilo que aconteceu era somente para que desestabilizar o Lula. E o Lula, ele era assim, muito turrão, ele falava somente com os metalúrgicos. E o Collor, ele tinha um carisma pessoal muito grande, ele foi criado realmente pela Rede Globo, ele tinha uma fala que era vamos caçar os marajás, porque até quando? Por que eu me apaixonei pelo Collor? Vou contar para você, Mauro, e para todo mundo que está aí. Quando eu estava lá em Maceió, tinha uma fila imensa nas prefeituras, porque tinha que bater ponto para poder saber se a pessoa trabalhava lá. Na hora que eu vi isso, eu fiquei encantada. Eu falei, caramba, ele está caçando os marajás mesmo, né? Então ele fez conta naquela corrupção. E sabe como ele ganhou a eleição?
dizendo, né, que o Lula era um comunista e que o Lula iria realmente roubar o dinheiro e tirar o dinheiro da poupança dos brasileiros. Todo mundo ficou com medo, né, do Lula. E o que aconteceu é que votaram no Fernando Collor de Mello. O Fernando ganhou com uma margem muito pequena para o Lula, né? E no primeiro dia de mandato acabou a nossa alegria. Acabou a vida, né? Um dia, né, Mauro? Mas, Regina, me permite te contar uma história. Me permite te contar uma história que a história se repete. Quando o Hitler ascendeu, né, na Europa, foi usando um momento de muita crise e usando o medo e uma poderosa máquina de propaganda. O Collor foi a mesma coisa. Não foi diferente. Imagina que você tinha como marqueteiro do Collor o Boni, que era o diretor da Globo. Imagina o cara que dominava a comunicação no país naquela ocasião. Se a Globo hoje tem poder, imagine naquela ocasião, que a Globo era absoluta, o poder disso. Então o que eles fizeram? Se não tem a Globo, o Lula ganha aquela eleição. Agora, olha só o poder. Aí é o que eu falo. Vamos analisar do ponto de vista da inteligência, da liderança. Esse cara, com todas as limitações, ele vem desde 89 ganhando as eleições. Ele é um bom comunicador, ele é um bom líder, porque foi preciso que toda Você está falando do Lula. Você está falando do Lula. Estou fazendo análise daquela eleição. Mim, foi um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve. Tem igual. Porque eu estou fazendo análise daquele momento e do que ele teve que enfrentar, porque ele era um trabalhador, um operário, disputando com a elite. Vamos voltar lá atrás e entender quem era a família do Collor. Vamos compreender quem era a família do Collor. A família do Collor, lá atrás, desde o seu avô, né, foi uma família que sempre esteve envolvida, né, com a elite, com a ditadura, sempre esteve no poder, mamando na teta do poder. Então, aquela história de caçador de Marajá, aquilo foi tudo um grande engodo para construir a campanha presidencial. E a elite, na verdade, ela precisava de um candidato que representasse seus interesses. Eu acho que naquela ocasião você tinha candidatos muito mais qualificados para disputar aquela eleição. Mais do que Lula e mais do que Collor. Né? Você tinha, por exemplo, a Fifi Domingues, que hoje inclusive é secretário, né, nesse governo que está aí, enfim, lamentavelmente. Você tinha outras lideranças. Você tinha um cara que era sensacional, tem lá seus defeitos, mas o cara merecia. Paulo Maluf, Mário Covas, Aureliano. Você tem um Brizola, né, que era Brizola que ia ganhar. Vamos combinar que ele era... Tinha Ulisses Guimarães. Olha só. Né? Tinha Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, ele foi muito importante na política, né? Sim. Aureliano Chaves. Nossa, tinha muita gente. Aureliano tinha acabado de ser ministro de Minas e Energia do governo Sarney, enfim. E tinha feito um bom trabalho, né? Sim. Tinha feito um bom trabalho, é incrível. Então, assim, com tudo aquilo que aconteceu, né, que a gente pode dizer para você que foi realmente eu costumo dizer que ali foi uma fatalidade, porque o Lula perdeu a eleição por 17,18%, né? Então ficou mais ou menos assim. Até anotei aqui, Fernando Collor era do PRN, né, na época. E ele ganhou por uma diferença muito pequena, foi 500 mil votos. Olha só. Regina, o Collor ganhou a eleição. O Collor ganhou a eleição no último debate, que foi editado pela Rede Globo. Olha só que. Sim. Né? A Rede Globo foi lá, pegou e editou e pegou. Eles fizeram uma montagem, ou seja, depois não deu mais para refazer. Como é que reverte isso? Depois que tu vota, não. Considere também o voto como era na ocasião, né? Considere como eram as urnas, né, na ocasião, que era outra história que precisa ser contada melhor em outra oportunidade. É verdade. Então você tinha tantas variáveis. Eu vou pedir aqui, só um minutinho, Mauro. Eu vou pedir aqui, Richard, bem-vindo. Tá aí o Ademar, tanta gente bacana. Coloca o aviãozinho aqui, chama 5 pessoas, pedir pro Ronald. Não existiam urnas eletrônicas, né? O Roberto Ambrosio está falando. Então vamos lá, gente, coloca o aviãozinho aí, chama pelo menos 5 pessoas para essa live maravilhosa com o Mauro Trump. O Mauro Trump tem esse nome, pessoal aqui da Mastermind, em homenagem ao Napoleão Hill. Olha que legal. Ele é tão apaixonado pelo Napoleão Hill que ele mudou o nome dele.
E o livro da vida dele, o livro de cabeceira dele é o livro A Lei do Triunfo. E eu conheci ele justamente pela paixão que tem Napoleão Hill. Vamos dar um parêntese? Fala aí, porque tem vários instrutores do Mastermind. Fala como é que você mudou o teu nome. Ah, que legal. Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu fui numa livraria comprar um livro do Napoleão Bonaparte, né? Eu queria a biografia do Napoleão Bonaparte. Aí cheguei lá, tinha um livro Napoleão, eu não me liguei que era Napoleão Hill, achei que fosse Napoleão Bonaparte. Peguei e comprei o livro, A Lei do Triunfo. Cheguei em casa e vi que não era Napoleão Bonaparte. Foi um acidente que foi o melhor acidente da minha vida. Eu acabei lendo o livro, me apaixonando e desde então eu mudei a minha vida. Toda a minha vida ela é baseada na Lei do Triunfo, né? E deu certo, funciona. Funciona, funciona. Tanto é que mudou o nome. É, E já que a gente está falando disso, muito da campanha do Fernando Collor de Mello, eu disse que tudo que a gente sabe sobre campanha política, sobre marketing político, nasceu em 1989 com o Fernando Collor de Mello. Pra você ter uma ideia, eles plantaram até mesmo um suorzinho aqui nele, porque ele estava muito almofadinha. você sabe Aí disso, da glicerina? Você a sabe? camisa dele no dia da eleição, né? Só disso, né? Você sabe da glicerina E que o Boni botou nele, a glicerina? Você sabe disso, Regina? tinha glicerina também. E uma coisa que isso é meu, tá? Isso é meu. Eu acredito muito que o Fernando Collor de Mello ele usou dois patamares para a campanha dele. Um deles foi a campanha do Hitler, né? A campanha do Hitler ficou muito próxima da dele, né? E não tem, assim, para quem entende de marketing político, como eu, que já estou na área de política há tantos anos, a Sim, gente sabe que a campanha do Hitler foi a campanha mais perfeita que já existiu. sim, Tanto é que ele conseguiu, né, exterminar 8 milhões de judeus e 2 milhões de deficientes sim, físicos e mentais. Então foram 10 milhões de pessoas exterminadas diante de uma campanha onde todo mundo acreditava nele. sim, E a outra coisa que eu acredito que o Fernando Collor usou foi as 48 leis de poder, né? sim. Porque o livro também do Maquiavel, o Príncipe. Então, existem o marketing político, naquela época, a gente está falando sobre política, não existia, né, Mauro? Aquilo É. era tudo amadorismo. Você Ninguém fala em fazia nada. Maquiavel, né? Você fala em Maquiavel, ele fez o mal de uma vez só, né? Né? Esse, Niccolo Maquiavelli, o mal você faz de uma vez só, a bondade você faz aos pouquinhos, né? Foi o que ele fez. Ele, no primeiro dia de mandato, ele confiscou o dinheiro de todo mundo. confiscou. Junto com a Zélia, que era uma mulher horrorosa, não tinha nem dente Foi na mesmo. frente, né? A Zélia era ministra era ministra da Fazenda, né? Era ministra É, da Fazenda? Era da Fazenda. E a Zélia Cardoso de Mello veio a público sem nenhuma oratória no é. primeiro dia. Muito louco Olha, isso. assim, um dos maiores traumas que a gente tem, né, para quem viveu aquele momento, que a gente estava em estado de êxtase. Você imagina sair de uma ditadura e eleger o teu presidente, aquele homem que quer salvar o mundo. A gente estava com uma inflação de quanto você falou na época? Você lembra? Ah, era mais de 100%. Eu não lembro disso. Eu sei que tinha uma dívida externa de 100, era mais de 100%. Era um lance muito louco. Você fazia a compra de manhã, à tarde o preço era outro. O Era mais de mercado, 1000%. o- Era mais de 1000%. ele Aí, remarcava duas vezes ao dia os preços no era supermercado. 2, 3 vezes. E, Era então a muito gente louco. estava assim, com uma esperança muito grande. Aí vem o dia da posse de do Fernando Collor de Mello e lá vem, olha lá, eles colocaram 3.500% a inflação, era isso mesmo. Era E loucura. você sabe que na hora que ele veio, que ele deu a notícia, primeiro ele confiscou a poupança. E depois ele também confiscou naquela época, eu tinha uma agência de viagem e a gente tinha overnight. Sim. Overnight, você aplicava de um dia para o outro e dava 30%. Dobrava. Você teve tempo Dobrava por às vezes, dia, dobrava. dobrava. E então eu pegava o dinheiro dos meus clientes, né? Porque eu trabalhava com uma agência de viagem, então vê a furada que eu entrei. Então eu pegava o dinheiro dos meus clientes, comprava a passagem, a gente tinha conta corrente. Eu não fazia nada de errado. Só que eu aplicava o dinheiro para poder pagar a companhia aérea. E eu comprava telefones, então os telefones, eles custavam naquela época mais ou menos o valor do carro zero, e eu tinha vários telefones, eu era rica, literalmente eu era rica, mal. E Sim. o que aconteceu é que eu dormi rica
E eu acordei no outro dia devendo, porque eu não podia tirar o dinheiro do overnight, ou seja, eu estava devendo para a companhia aérea e não tinha como pagar. Uhum. Eu tinha vários telefones que foram confiscados, porque tinha que ter uma liminar e não podia vender. E eu estava construindo naquela época e eu tinha que mudar, então eu estava sem ter onde ficar. Eu me lembro que eu fui pedreiro. Quem construiu o prédio que lá na Penha fui eu, né? Eu e meu tio e minha tia entramos e eu comecei a rebocar tudo, né? E colocar piso, porque eu tinha que entrar, eu não tinha mais dinheiro. E assim, literalmente, de abrir a geladeira, Mauro, e não ter Eu nem sei, leite para dar para meus filhos. eu sei. Assim, para quem está achando que é exagero, eu tive 5 amigos meus, na época, que eram macaqueiros, que era pessoa que comprava e vendia telefone, que eles se mataram, É. porque eles não tinham como honrar os compromissos. Então, por isso que a O... gente fala da era Collor, e ninguém tem ideia da dimensão que foi Não aquilo. tem. Ô, Regina, tem a Tânia aí botou aí que ela trabalhava no Bradesco, eu também trabalhava em banco na ocasião. A gente tem vários casos, quem trabalhou em banco colecionava casos de suicídio, tá? E os bancários, todo mundo queria bater no bancário, porque ele achava, quando chegava no banco, que o cara tinha como pegar o dinheiro, ele não tinha compreensão, o cara não tinha como dar o dinheiro para ele. Ele achava que o cara tinha que dar esse dinheiro. E lá naquela época, um ano depois disso ter acontecido, eu lancei uma campanha, Um Ano de Miséria. Porque era a Zélia Cardoso, a ministra, eu lancei uma campanha. Eu já tinha uma veia publicitária, tá vendo? Eu lancei Um Ano de Miséria. E que foi uma miséria muito E que grande foi um mesmo, né? sucesso, que foi um Marcos sucesso. Fernando, beijo. Ó, o Marcos Fernando aí, um beijo para você, meu amor. E eu não sei, na minha vida, se eu passei assim, eu já tive muitos desafios na minha vida, muitos, muitos, muitos. Agora, eu não me lembro de ter passado momentos tão difíceis como aquele. Eu lembro que meu filho era pequeno, eu lembro que eu não tinha como pagar as contas, e aí os pedreiros ficavam na porta, né, querendo receber, e a companhia aérea cobrando, e eu não tinha como pagar, né, e o telefone, você imagina, eu tinha um telefone que valia um carro zero, equivalente hoje, sei lá, 30 mil reais. E aí eu tinha 5 telefones e eu não tinha mais nada. Ou seja, você dorme com um tanto e acorda assim. Eu não entendo até hoje, né, como é que o Collor tem coragem de acordar de manhã e olhar para nossa cara e ainda ser eleito, né? O que é pior, ser eleito. Regina, esse aqui é outro detalhe. O Brasil é um país muito curioso. Depois disso tudo, o cara conseguiu voltar para o poder. Eu não sei se você se O que é recorda na isso? Por época isso que é também. importante a gente fazer as lives. Eu não sei se Não é você se importante? é. Não sei se você se recorda na época também o escândalo do Contra-Regra no Collor. Essa você não lembra, né? O escândalo do Contra-Regra Não, é aquele cara que foi botar o microfonezinho nele e ele tava cheio de pó aqui, ó. Você lembra desse exatamente. caso? Ou seja, agora o É. presidente que elegeram, a mídia é muito forte, é o Contra-Regra. Falou, ó, tem que ver isso aqui, tentando fazer o sinal para ele, porque já tava entrando no ar, né? Não, tem uma foto Isso é dele na muito louco. internet que ele está completamente, né, Muito estatelado. doido, né? É Muito assim, doido. muito que- então vou contar um pouco então do problema, né, que ele teve, né? Sim, Os especialistas consideram que as ações de marketing político foram fundamentais para a campanha de Collor, né? Então ele sim, era jovem, moderno, bom administrador, sim, ele tinha um sex appeal muito grande. sim. E o historiador Brasílio Salum Júnior afirmou que as pesquisas da época mostravam que 71% da população estava otimista com o governo. Até quem não votou nele estava otimista. E É. daí, em 15 de março de 1990, Fernando assume a presidência e faz com que aconteça o que a gente falou. Né? Ele confiscou os valores depositados na poupança, Sim. diminuiu a quantidade de dinheiro circulando, e com essa ação, valores acima de 50 mil cruzados ficariam retidos por 18 meses. Eu nunca recebi. É lógico que o anúncio gerou pânico, as filas dos bancos foram astronômicas, ninguém conseguia tirar nada, e o índice da inflação no início realmente abaixou um pouco. Meses depois, pá, subiu de novo. E o Collor, ele não conseguia segurar aquela inflação. E também não conseguiu segurar o poder, porque subiu tanto a cabeça dele. Eu trabalhei muitos anos com política, né, Mauro? Aham. Tudo que acontece de corrupção, eu digo para você que não tem a ver com o dinheiro, sabia?
tem a ver com poder. sim, As pessoas, na verdade, elas querem o dinheiro para mostrar mais poder. É como se fosse um medidor de poder, né? E o que aconteceu é que o irmão dele, Pedro Collor de Mello, que era casado com a Maria Tereza, né? Que sim. foi uma mulher linda, ela Maravilhosa. é linda até hoje, Maravilhosa. sabia? Está com Sim. 55 anos. Hoje eu fui procurar Educadíssima. ela na internet Educadíssima. inteira. O Collor era casado com uma mulher de 19 anos, chamava Rosane Collor de Mello, lembra? É, Rosane. Uma fuinha, né? É É, viva até hoje. sim. Mas assim, na primeira dama não tinha muita influência. Aí, essa Maria Tereza, que era casada com o irmão dele, Pedro Collor de Mello, conta-se as más línguas, que parece que tinha um caso com o Collor, e o irmão dele, num ato talvez de loucura, ninguém sabe direito o que aconteceu, foi até a revista Veja e denunciou o próprio irmão, dizendo que ele tinha um caso, né, tinha, na verdade, um pacto com o PC Farias, Sim. aonde que ele tinha corrupção adoidada e provou isso, né? Aí a casa caiu. Conta um pouco desse momento. Ah, legal. Primeiro eu quero que o Ambrosio botou aqui do Magre na época o famoso, a famosa termo que ele usou, o imexível, né? Muito legal, Ambrosio, ter lembrado do imexível do Magre. Isso foi um escândalo na época. Bom, tem uma coisa que eu gosto de falar também sobre o governo Collor dessa época, Regina. Preste bem atenção, não me entenda mal. O governo Collor, ele não foi o governo mais corrupto. Acredita nisso? Ele foi um governo Acredito. que teve problemas, foi corrupto e tal, tudo isso. Não prestar, tem todos os problemas. Mas qual foi o maior problema do Collor? A arrogância. Aí é que vai, inclusive, aí uma sacada para gente que Ele trabalha com quebrou network. a aliança. A gente que trabalha com Ele network, quebrou. o Collor não conseguia conversar do alto da sua arrogância com o Congresso. Olha só que interessante. Ele não foi caçado, porque, inclusive, até depois não conseguiram provar, sabia que tinha um problema ali, mas não conseguiram provar. Ele não foi caçado por conta da corrupção. Ele foi caçado, foi político, porque ele não recebia os deputados, ele não interagia com os outros poderes, ele achava que era autossuficiente. Isso que é interessante, né, nas relações. Ou seja, ele não foi o governo mais corrupto, mas ele sofreu impeachment. Até a questão do confisco do dinheiro, tudo isso todos suportariam. O problema é que ele não compôs com os outros poderes. Isso não é interessante? Mas também, assim, a gente tem que levar em consideração, porque, ao que tudo indica, naquela época ele se drogava muito. É, A gente não está falando nenhuma mentira, porque muitas pessoas, né, a imprensa toda falou. Então, além dele ser arrogante, prepotente, o poder ter subido a cabeça, ele ser o presidente mais jovem a ter assumido o poder, né, um homem carismático, ah, atlético, bonito, né, sexy appeal, tudo isso é, influenciou ele de tal maneira que ele começou a não fazer alianças e ele acreditou que ele não era semideus, ele era Deus, né? E é. ali a casa começou a cair. Os brasileiros estavam literalmente anestesiados. Nós não Continua, tínhamos, assim, né? continua anestesiado depois da eleição. Até hoje está anestesiado. E aí os boatos começaram a aparecer na mídia em 1990. Mas em maio de 1992, uma denúncia realizada pelo Pedro Collor, até alguém colocou aqui que ele tinha câncer, realmente, o irmão dele tinha câncer, e foi lá e fez a denúncia, e naquele momento, então, começou a casa a cair. Nesse esquema, Collor teria sido grande beneficiário, arrecadando por volta de 60 milhões de dólares de maneira ilícita. Né? Quer dizer, isso é fichinha diante de toda a corrupção que a gente já viu aí, como você disse. 60 milhões é nada, Sim. né? Porque a gente sabe que teve governos aí, até eu acabei de fazer uma live do Juscelino Um Kubitschek, diretor, eu não um diretor acredito da até que o Petrobras, governo... um, Hã? um diretor da Petrobras levava isso. Um É, diretor da Petrobras. eu acredito até que o Juscelino Kubitschek tenha tido muito mais corrupção no governo dele do que no governo do Collor. Então você falou muito bem, Mal. Na verdade, o que fez ele cair? Ele começou, então, a não fazer alianças, ele tinha uma certa rixa, né, com todos os ministérios, não conseguia conversar de uma forma amena. Quando as pessoas vinham falar alguma coisa para ele, ele não aceitava, ele tinha que ser o que ele queria. E a partir daí, até a própria Rede Globo, que era
a grande financiadora da campanha dele, também começou a sair fora. E começou, então, a desmoronar e a gente a perceber que as coisas não iam ocorrer da maneira que ele esperava. Conta um pouco desse momento aí do PC Farias, porque, gente, para quem não viveu aquele momento, foi um filme de terror, né? Um filme de terror. O PC Farias, que chamava Paulo César Farias, era um cara que era amigo dele, não pertencia a nenhum ministério. Ele era o laranja e era um lobista. Era o cara operador. Que fazia... Hã? Era o operador dele, Ele né? Era o operador. era o operador. Wagner, um beijo grande, Wagner. Bom ter você aqui. Então, naquele momento, ele começa, então, as pessoas começaram a perceber que o PC Farias era realmente levava o dinheiro para ele, fazia as negociações, o homem da mala. Conta um pouco sobre isso. Vamos fazer uma análise de conjuntura primeiro. Quando você entra nesse período que o Collor assume o governo, a primeira coisa que ele fez, ele começou com medidas muito agressivas. Ele segura o dinheiro, privatiza as estatais importantes, demite funcionários públicos que tinham estabilidade, não compõe com a elite que elegeu ele, não compõe com os poderes, ele ficou sem aliados. Ok? E paralelo a isso, toda a sua retaguarda, o seu staff, não era qualificado. Eu vejo isso eu vejo algo similar acontecendo. Você tem uma retaguarda que não é qualificada. Ou seja, você pega pessoas que não entendem o que é um país de 250 milhões de habitantes, o que é um país que é uma das maiores economias do mundo. Uma hora isso vai dar problema. Por quê? Porque existe um poder invisível, que é essa grande elite que vive desse gigante que é o Brasil. Ok? Quando você mexe numa peça, você gera prejuízo em cadeia para um monte de gente, né, que vem construindo a nação e que vem investindo na nação. Então você não pode desconsiderar que o presidente ele não manda como todos acham que mandam. Né? Tem uma série de atores ali que mandam junto. Se você não jogar com esses atores, você está fora do processo. Então, nessa ocasião, o Collor ele cometeu esse grande erro. Ele começou a tomar medidas impopulares sem ter retaguarda, sem ter aliados. E, simultaneamente a isso, ele foi se envolver num caso amoroso com a esposa do irmão. Né? O irmão não suportou aquilo, tinha muita informação, era do núcleo familiar, vazou as informações e dizer que o cara perdeu o mandato por causa de uma Elba velha na época, lembra da Elba? A Elba velha, a Fiat Elba do Ministério da Saúde, lembra desse caso? Beleza. E por outro lado também, ele tinha um operador que era extremamente desqualificado para o negócio. O cara era um jagunço. Você pega o PC Farias, o cara ele não tinha. Ele pegou um jagunço de Alagoas e botou para fazer uma operação no governo federal. Tinha tudo para dar problema. E aí a elite olha aquilo e fala assim: imagina, você pega um grande player de mercado, um grande executivo, e ele tem que negociar com o PC Farias. Pô, os caras ficavam loucos com isso, né? Então isso foi causando descontentamentos, e aí a construção do impeachment começou. Foi isso. No segundo semestre, isso aconteceu no segundo semestre de 1992. Ali, então, começou as manifestações dos caras pintadas, né? As pessoas começaram... Aqui tocou, porque a gente tem mais 5 minutos. Então, nós temos que... Nossa, passa tão rápido. Então, os caras pintadas foram quando milhares de cidadãos saíram à rua com as caras pintadas pedindo para o Collor sair. E aí ele saiu e falava: não me deixem só. Lembra disso? Não me deixem só. E ele convocou a população para sair de verde e amarelo para ele ficar. E o que aconteceu no outro dia? A população saiu toda de negro. Foi uma coisa assim, me arrepia até hoje. Então você imagina milhões de pessoas na rua, né, todas de negro, com a cara pintada e pedindo o impeachment dele. Daí ele teve uma jogada de mestre. Quando ele sabia que ele ia receber o impeachment, ia ficar 8 anos fora do poder, ele pede, ia ficar inelegível. Aí ele pede o quê? Ele pede para sair, né? Só que não aceitaram, né? Não aceitaram, e ele foi impeachmentado. E a partir daí, a gente tem uma história mais triste ainda, que daí entra quem? O Itamar Franco, né? O Itamar que entrou. Itamar Franco. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu com o PC Farias. O PC Farias foi assassinado, tudo forjado, né? Num quarto de hotel, ele e a amante dele
Abre aí, Apareceu ele. para aí. Regina, para aí que essa parte é realmente filme mexicano. Cara, o Brasil é um país de muito doido, né? A morte do PC, não terem chegado. O negócio foi tão grotesco. Que filme disso? Como é que não fizeram um romance, um filme É, policial? Vamos fazer, foi vamos fazer. queima de arquivo aquilo ali. Aquilo ali foi queima de arquivo. Jogaram a pá de cal em todos os problemas ali do Collor naquele momento ali. Cara, o negócio é muito louco. Desde a concepção da eleição do Collor, a vitória, o desenrolar da gestão dele, a morte do operador dele, e depois ele volta! Ele volta depois, Regina. Pode continuar, é muito louco o negócio. E quando o PC Farias morre, para você entender, foram três legistas. E todos os legistas deram que ela matou ele, depois se matou, ele matou ela, depois se matou. Era tudo forjado, né? Era uma coisa tão impressionante. Como é que a gente podia cair numa daquela? Ninguém caiu. Ninguém caiu. Morreu, né? Não, ninguém caiu, mas não aconteceu nada, né, Mauro? Ninguém caiu. Na verdade, o povo brasileiro é um povo dócil, né? E por que a gente está fazendo essas lives? Por quê? Né? Eu faço questão, muita gente fica me criticando, por que você vai falar de política? Você, uma mulher tão inteligente. É por não ser inteligente que eu falo de política. Porque se nós não conhecermos o nosso passado, a gente não constrói o nosso futuro e nós não mudamos o nosso presente. Então nós não podemos ter memória curta. Outras pessoas virão, como Fernando Collor, como o PC Farias, né? Como tantos outros, como Jânio Quadros. E aí, Collor cai, né? Collor caiu. E entra aí Itamar Franco, o homem do topete. Caiu no colo a presidência. Caiu no colo. Tomou a banda do Fernando Henrique depois. Eu tenho uma história com o presidente Itamar Franco, e é muito engraçada, porque eu estava no Espírito Santo, eu morava no Espírito Santo, estava lá no Hotel Porto do Sol, e eu fiz uma aposta com os meus alunos que eu ia até o presidente. E estava tudo blindado, né? Milhares de pessoas lá, aquela confusão, imprensa. E eu fiquei lá do lado de fora, Tatá! E ele olhava, o que é essa mulher? Tatá, não me deixa eu chegar aí. Tava valendo, não lembro, acho que era uma caixa de cerveja. E eu fui, Mauro. Né? E aí ele me chamou. Na hora que chamou, eu sentei do lado dele, fiquei meia hora conversando com o presidente. E o mais engraçado é que no outro dia, primeira página do jornal, eu tinha um programa de televisão lá, na TV Tribuna. Primeira página do jornal. Presidente Itamar tem amiga aqui em Vitória do Espírito Santo. Usou, né? Quem diria? Eu saí do hotel e nós fomos jantar num restaurante. E eu falei para ele, Tatá, ele acreditava que ele me conhecia, né? Porque eu íntima dele. Tatá, daqui a pouco você vai lá no Recanto Mineiro, tem uma pinga maravilhosa, uma pururuca. Aí ele, se eu conseguir acabar aqui, eu vou mesmo, né? Aí eu tô lá com meus alunos, uma mesa com uns 40 alunos, aí toca o telefone e vem o cara que me conhecia, escuta o telefone para a senhora, mas é Trotsky, que é o presidente da República. Daí todo mundo, né? Que eu falei o nome, né? Recanto Mineiro. Daí quando eu fui pegar o telefone, era o Tamar, Tatá. Ok, eu não vou poder ir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, mas você não sabe como eu gostei de te conhecer. Tamar me cantando. Que legal. Ai, olha, ficou muito engraçado. Está no meu livro, Arte de Pagar Micos e King Kongs. Então, eu estou contando isso porque o Itamar, ele foi, apesar de não ter feito aquele tremendo governo, ele foi uma pessoa assim, amena também. Estabilizou. Deu calmaria, né? Mineirinho, né? Mineiro é bom nisso, deu uma calmaria e tal. Baixou a poeira, baixou a poeira. Eu me lembro que ele falou assim, mas toma uma pinguinha pra mim. Daí na hora que ele ia desligar, não toma uma não, toma logo duas. Que legal. E o Itamar tem várias histórias, né? Que eu falo que merecia falar, né? Foi no carnaval com uma menina, né? Ela sem calcinha, em plena Sapucaí. Foi casos no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, manchete do mundo inteiro. Mas eu gostava do Itamar, sabia? O Itamar, não por conta disso, né? Ele foi uma pessoa assim, muito humilde, muito simples, teve rédeas, né? Ele superou as minhas expectativas na época, porque quando ele entrou, a gente ficou quase louco, né?
Tem uma história do Imagina. Itamar muito legal, que o Antônio Carlos Magalhães, senador na época, vivia querendo acharcar ele, então vivia querendo, ameaçando ele, que tinha denúncias fortes contra o governo, né? Tinha denúncias fortes, muito fortes. E sempre ameaçando, aí ele subia na tribuna do Senado, sempre ameaçando o Itamar. Aí um dia o Itamar chamou ele para uma audiência, falou, tá bom, eu vou dar o que você quer, vem cá, traz todas as suas denúncias e vou te dar o que você quer. Ele botou na antessala um monte de repórteres com câmera fotográfica e tal. Aí entra o ACM, entra o ACM lá com as pastinhas dizendo que estava com as denúncias todas ali, que ia vazar para a imprensa, vazar tudo. Ele abriu aquela porta toda. Aí, pô, a imprensa tá aí, fala tudo que você tem que falar, mostra tudo. O ACM ficou tonto, né, que não tinha nada para mostrar. Foi mais ou menos a mesma estratégia que o Boni usou no debate Lula e Collor, quando ele botou aquele É, monte de pastas querendo insinuar que ele tinha um dossiê contra o Lula. E aproveitando o que é, você falou sobre você discutir política e falar de política, observe, olha só como a história se repete. Mais uma vez eu vou falar nisso. Você pega a história lá do Hitler, que vendeu a ideia de que precisava ter um país mais nacionalista, sem corrupção e blá blá blá, blá, e ele fez lá o que fez em Auschwitz. Foi responsável aí por acabar com a vida de 5 milhões de judeus. Aí você volta, você vem o Vassourinha, varre Vassourinha aqui no Brasil, depois você vem o Colo, que vou acabar a corrupção, o caçador de Marajá. Ninguém se ligou na vida pregressa do cara, dele e da família, né? Que eram latifundiários em Alagoas, o eram pai do coronéis, Collor né? matou um homem. Matou um Sabia disso? O senador. pai Ele do matou um Collor senador. matou, Ele foi atirar em um, ele matou o assassinou outro. Ele matou o outro, no dentro do meio da Senado. Câmara dos É, Vereadores. Olha isso. ele Como é que matou ninguém viu isso? e não foi Não preso, não é? deu nada. Então, o que eu quero Não, dizer com isso? a gente está encerrando. A gente está encerrando. Mauro, eu ficaria até amanhã aqui conversando com você. Como é bom conversar contigo. Você é inteligentíssimo, cara. Né? Uma alegria muito grande estar na tua empresa, na Big Cash, e falar sobre uma época tão emblemática como essa, fazer com que as pessoas vejam, né, o poder que tem. Eu quero convidar vocês para a live da semana que vem. E a live da semana que vem vai ser maravilhosa. Eu vou falar sobre Obama, né? O Obama, olha que legal. O Obama, ele é um diplomata e a gente vai falar sobre a oratória dele, sobre a diplomacia. Então, fiquem todos convidados aqui para estar comigo. Mauro, suas considerações finais. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Quero agradecer aos instrutores do Mastermind, ao pessoal aqui da Big Cash que está junto com a gente e dizer para você do tanto que eu te admiro e da gratidão que eu tenho por você criar realmente uma plataforma onde a gente possa ter um país mais justo. Eu que Considerações agradeço. finais. Eu que agradeço, Regina. Você sempre com essa primazia, sempre atingindo o estado da arte. Muito obrigado, tá, pela gentileza. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, estar discutindo política, porque hoje tem gente morrendo dentro de um hospital porque falta um captopril que custa centavos. Um captopril, porque esse dinheiro da saúde é desviado na corrupção. Seja de que governo for, tá? Então a gente precisa realmente discutir política para a gente construir um país melhor. E lembrando que a política tem que fazer parte da gente. Então, quando alguém falar para você que não gosta de política, fale, então você está morto, né? Porque não tem como não gostar de política, gente. Nós somos política. O mundo que é por conta da política. Então, se você não entrar na história da política, significa que você vai ser uma pessoa alienada e você vai colocar no poder qualquer pessoa. Sim. O Marcos Fernando teve semana passada aqui falando comigo sobre o JK. Parabéns, Regina, obrigada, Marcos, super energia. O Marco é uma pessoa maravilhosa. A gente falou sobre JK, Juscelino Kubitschek, foi muito legal. A gente também não fala só as coisas boas. O legal das lives aqui é que nós somos justos. Então, se a pessoa foi legal, que nem estava aqui o Jango, né, e o neto dele, o Christopher, né, a gente falou das coisas boas e falamos também, né? Do lado dele, que é lógico que teve também muitas coisas que a gente tem que avaliar. E é isso que eu te convido, para você estar presente nas lives, você acompanhar. A gente ainda tem mais lives aí pela frente. No nosso canal do YouTube, Regina.Araújo e Mastermind RJ, Rio Capital, tem todas as lives que a gente fez até agora. Compartilhe, saiba sobre a história. Eu ainda vou fazer sobre Margaret Thatcher, né? Porque a gente tinha uma mulher aqui. A Dama de Ferro. Você acredita? Não é? E vamos falar também, vamos falar sobre Getúlio Vargas,
o governo do Getúlio foi um governo muito importante. Getúlio foi o homem que mais tempo governou. Ele só não governou mais do que Dom Pedro II, sabia? Né? Ele teve durante muito tempo, né? Então é uma história bem bonita. E a gente vai fazer um bônus extra e vamos falar sobre o Hitler. Você Opa, acredita? Por que nós opa, vamos falar sobre o Hitler, Mauro? A meu gente já Deus. tem um tempinho. Amanhã, 18h30, no meu estado, vamos falar sobre vendas. Aí, Marcos Fernando, todo mundo convidado aí para o Instagram do Marcos Fernando, instrutor oficial. Conta para mim, se você quer vir comigo de novo falar sobre o Hitler? Opa. Hitler, Vamos encerrar adoro, a série de live? adoro, adoro, adoro. Raça vai. O que a gente vai poder falar sobre o Hitler Ah, eu acho que o que Hitler. ninguém sabe? É, primeiro que ele perdeu a guerra porque ele parou de acreditar em quem estava no front, né? Ele mandava matar quem trazia a notícia, falava a verdade. Você tá perdendo a guerra. Ele mandava matar o cara, ele era lunático, ele não acreditava. Ele mandava matar. Pararam de falar a verdade. Ninguém contava mais a verdade. Tem muitas histórias sobre Hitler, né? Uma das histórias que mais gosto, que agora eu estou fazendo, porque não acabou ainda, vai acabar já já. Se acabar, nós já despedimos, né, Mal? Isso. Já chamei para a live da semana que vem, já falei que aqui no minha bio, pode entrar para o grupo do Instagram, que lá tem sempre notícias fresquinhas. Encerramos com a Era Collor aí, fizemos uma retrospectiva fantástica, foi uma das melhores lives que a gente teve. Muito bacana falar sobre isso. 2 anos de governo virou uma era, né? É bom lembrar isso. 2 anos. Foram apenas 2 anos e virou a era Collor de tamanho desastre que esse homem trouxe na nossa vida. E aí, falar sobre Hitler é lembrar que ele era pintor. Sabia disso, não? Ele era pintor e ele participou lá em Viena, queria participar de uma vernissage e quando ele foi julgado, né, disseram que ele não podia, e era um judeu, né? Era um judeu que disse que ele não era bom o suficiente. E a partir daí a gente sabe um pouco da história, o que a indignação fez, a raiva, né? O que criou, né? Que monstro foi aquele. E como ele chegou onde que ele chegou? Ele só chegou porque ele tinha uma eminência parda. A eminência parda dele era o Gosper, né? Foi. E ele tinha essa eminência parda, na verdade, se não fosse o Gosper, provavelmente ele também não teria feito o que ele fez, né? Sempre tem que ter alguém na retaguarda. A história se repete, hein? Pô, não tem ninguém, bota esse maluco aí. Aí o cara vai ganhar a eleição e enlouquece, um lunático. O cara fala babando, não consegue articular as palavras e virou presidente. Foi exatamente assim. Foi exatamente assim. E você sabe que eu tinha muita vontade de falar sobre o Lula também, né? Só que causa tanta polêmica. Isso é bom, polêmica é bom. Agora, eu vou falar uma coisa do Lula, né? Não concordo com corrupção, nem com o que ele fez. Agora, eu sou especialista em oratória, né? Eu já fui mentora desde presidente da República até o deputado federal mais votado do Brasil, o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, e faço trabalhos para discursos, né? E sempre gostei dessa área de política, já estou envolvida nisso há muitos anos, agora que eu saí. Mas o Lula foi um dos maiores comunicadores que houve na história. Eu vou te falar que Fernando Henrique Cardoso foi o homem mais letrado que já existiu, o presidente mais letrado, né? E, no entanto, o Lula não tinha nem o antigo primário, né? Nem o fundamental. E, no entanto, ele conseguia se comunicar muito melhor do que a grande maioria de todos os presidentes que nós tivemos. E eu estou falando isso para estudar o que é a comunicação, né? Aí você abre aspas para o conceito de múltiplas inteligências. Isso não tira dele a inteligência, não é verdade? Agora, uma coisa que o Lula fazia, que bom que eu vou poder falar sobre a era Lula, né, antes de terminar. Uma das coisas que o Lula fazia e que realmente fala sobre oratória e como é que ele chegou onde ele chegou, porque ele usava analogia. A analogia, eu fiz um curso agora, que vai lançar o mês que vem, que fala histórias que vendem. Então, a história vende. Então, a storytelling, né? Então, contar sobre analogias, falar sobre parábolas. Jesus Cristo foi o maior orador que já teve na história. 26 segundos para terminar. Mauro, beijo no seu lindo coração. Obrigada. Big Cash na veia.
Convido a todos que estão aqui para conhecer a plataforma da Big Cash, sexta-feira, 19 horas. Quem quiser conhecer mais, entra no meu Instagram, eu passo o link e vocês vão conhecer o CEO, um dos homens mais